Vamos para mais uma live da terceira dificuldade para instalar novos hábitos na direção da vida próspera. Hábitos antigos, quando a gente abre mão dos hábitos antigos, é a mesma coisa que desafiar o passado, reescrever seu presente e construir um futuro com bem menos frustrações. Enquanto você continua com os hábitos antigos que não te levam para a vida próspera, você muito provavelmente vai estar fadado ao fracasso, vai estar fadado ao chegar no seu final do ano e falar, putz, não fiz de novo. Mais um ano, nem adianta fazer esse negócio de metas, porque a questão de metas, todo ano é a mesma coisa, e vai continuar sendo, ou pior, porque baixa tolerância, a gente começa a ficar menos tolerante com os nossos próprios erros, e joga pro outro, e joga pro universo, joga a responsabilidade para outras pessoas, quando na verdade, somos nós mesmos que podemos mudar a nossa vida. Só que é muito difícil a pessoa acreditar que ela está no controle, por quê? É como se ela não conseguisse mudar aqueles hábitos, e mudar hábitos que já estão enraigados, é a gente mexer numa zona de conforto. É como se eles já estivessem encaixadinhos na nossa rotina tão fortemente que impede a gente de colocar novos. Então, eu quero falar aqui hoje para você o ciclo destrutivo e o ciclo construtivo na instalação desses novos hábitos. Então, a pessoa faz aquela lista de metas, começa a fazer a mudança na rotina dela. Só que, o que é mais confortável? A gente já automatizou, né? Então, assim, você já tem uma rotina de manhã que você levanta, você já faz seu café, você já faz a sua higiene mental, ou a sua higiene do seu próprio corpo e tudo mais. Então, você já tem aquele hábito. O corpo está tão viciado, né, automatizado em fazer determinadas ações, que quando você esquece, você está fazendo no automático. E isso é ótimo fazer no automático, quando você está numa rotina saudável. E esse é até o propósito de instalar novos hábitos, para que se torne uma rotina saudável dentro daquilo que você quer por um determinado período. O automático para a vida inteira, não sei, é questionável, entende? Mesmo que sejam bons hábitos, porque de repente você quer modificar alguma coisa, e é legal dar uma modificada, porque isso traz ânimo, traz mais vivacidade. Então, se questionar se aquela rotina que você instalou continua sendo legal, te mantém acordado, te mantém no presente do seu dia a dia. É bom porque senão a gente entra num comodismo que ele pode ser bem perigoso, porque é um comodismo que pode te levar pro menos e não pro mais, numa vida pro mais, entende? Eu quero trazer aqui para você essa rotina que não é tão saudável, assim, que é esse ciclo destrutivo. Como funciona esse ciclo destrutivo? Então, só lembrando, essas dificuldades, elas foram votadas, né, que tá lá no meu primeiro vídeo, elas foram votadas dentro do grupo do Mês Blindado, das maiores dificuldades que as pessoas encontraram na hora de instalar novos hábitos. Porque a gente acabou fazendo o Vision Board para este ano de 2024. É tipo uma mandala que a gente faz com os nossos sonhos, porque a gente conversa com o nosso inconsciente. E quando a gente conversa com o nosso inconsciente, a gente está também trabalhando uma parte nossa que existe uma mudança. Então, a gente está tentando tornar aquilo mais real. O nosso cérebro não sabe distinguir o que é realidade e o que não é, certo? Então, a gente começa a incentivar a nossa parte inconsciente de que a gente quer aquilo, certo? E você é melhor do que ninguém para saber também o que vai te motivar no seu dia a dia. Só que a gente tem que trabalhar com duas partes nossas. A parte que está consciente e a parte que está inconsciente. Ok? E a parte que está inconsciente, ela precisa de uma maior dedicação nossa, porque não é algo que é visível, que é percebido e que é entendível, né? Que a gente consegue entender como funciona. A gente consegue perceber mais ou menos através de algumas pistas. Quando você tenta instalar um novo hábito, uma nova rotina, e você vê que não vai. Dependendo do nível que você está de resistência, aquela reação, ela vem mais forte. Ok? Lembra que eu estava falando que eu estava fazendo várias atividades físicas no final do ano passado? Eu até contei em alguns vídeos que em novembro, né, a gente fez o Novembro Blindado e a gente acabou trabalhando como a gente gostaria de fechar o nosso ano. Então a gente já foi se preparando em novembro para que em dezembro a gente pudesse fazer a repescagem daquilo, certo? Então a gente foi se preparando ao longo dos meses, novembro e dezembro. E aí eu estava instalando a rotina de fazer a preparação para correr 5 quilômetros. E aí eu comecei. E aí, o que aconteceu? Veio, pela segunda vez, agora veio a alergia. Antes tinha vindo uma outra questão na coluna, depois veio a alergia. Então, assim, sei que eu tenho que fazer atividade física, sei que eu tenho que mudar a alimentação, sei que eu tenho que fazer várias questões para que o meu corpo possa se preparar para essa escolha que eu fiz. Só que está tão inconsciente a questão, tão inconsciente, que veio essa alergia. Consegui, as dermatologistas ainda não tem nenhuma explicação do que pode ser. Então, por isso que eu conto com essa questão da psicossomática. Então, tem algo tão oculto que me impede de perceber. E olha que eu trabalho bastante crenças internas minhas. Então, a gente tá falando com a parte que a gente nem sabe o que é. Então, quando a gente fala do ciclo destrutivo, a gente tá falando de resistência, e resistências inconscientes. Então, às vezes vem mais forte. Quando a gente tá insistindo ainda, às vezes vem mais forte, mas é para continuar. É para continuar aí pesquisando, se conhecendo e fazendo a parte prática mesmo, né? Então, quando a gente fala de abrir mão de hábitos antigos, nesse ciclo destrutivo, a gente tá falando também, tem uma negligência de uma conscientização. O que é? Não tem nada, tá tudo bem comigo. Você ignora os aspectos negativos desses hábitos, né? Então, tipo assim, eu quero instalar novos hábitos, mas o que eu faço? Eu nem percebo onde ele vai encaixar. Eu nem percebo quais são os hábitos que estão ocupando espaço e que não servem mais, que vão me levar para o caminho que eu quero seguir. Então, às vezes, a gente vai lá, faz a nossa lista do ano novo, certo? Fez a sua lista do ano novo, ou fez até o seu vision board e tudo mais, o mapa dos sonhos. E aí, você não analisa se o que você está fazendo no seu dia a dia está contribuindo ou não. Se aquilo que você faz
está te ajudando ou não. Então você ignora esses aspectos negativos e você evita encarar qual é a necessidade de mudança. Você nem quer olhar. Porque se você olhar, você vai ter que mudar. E você sabe que vai ter que mudar, dá trabalho. E quando você percebe que dá trabalho, você fala, nem vou olhar. Então você finge demência, né? Você finge, ignora que você precisa sentar e analisar. A gente acha que assim, é simples, né, mudar um hábito. É só falar, eu vou fazer diferente. Para você falar só, vou fazer diferente, você tem que ter um impacto tão grande interno, motivacional tão grande interno, que se torna fácil. Sim, quando você não tem esse impacto, esse desejo interno muito forte, a ponto de criar esse efeito da mudança externa no seu comportamento, você precisa criar. Então você vai criar externamente com alguns recursos, certo? Então se você finge demência, entre aspas, né, brincando, se você finge demência e negligencia essa conscientização e ignora, você tem que se conscientizar de quais são esses impactos que esses hábitos estão causando em você e evita encarar essa mudança, já entrou no primeiro nível do ciclo destrutivo. Começou ali. Depois você vai para um segundo nível, que seria uma autojustificação. Ah, mas eu não tenho tempo. Minha agenda tá lotada. Ai, não dá, tem muitas rotinas, não sou só eu, tenho os meus filhos, tenho a casa, tenho o meu trabalho. Aí você começa, né? Você começa a falar, aí você começa a justificar aquilo que você tem, e são coisas reais que você tem mesmo para fazer, nem sequer dá o trabalho de ver como otimizar o seu tempo, entende? E você vai reforçando as crenças limitantes que justificam essa permanência na zona de conforto. Então você vai justificando que seu marido precisa de você, que seu filho precisa de você, que o cachorro precisa de você. E você esquece de delegar partes que não dependem só de você. Você continua se achando na obrigação de ter que fazer tudo por todos, por exemplo. Eu não sei o seu caso, você vai analisar aí o seu caso e ver como que se encaixa, ok? Estou dando alguns exemplos aqui, mas para cada caso é um caso. Você precisa dar uma adaptada, porque desculpa todo mundo usa quando entra nesse lugar desse ciclo destrutivo. Uns dão mais, outros dão menos, ok? Então você entra nessa parte da autojustificação. Então a primeira é a negligência da conscientização, você finge demência. A segunda é essa autojustificação, você fica tentando convencer os outros e a si mesmo de que não tem jeito. E você tenta utilizar o outro como seu aliado para ver que não tem jeito. Então, quando você tá, às vezes, entre amigos, é muito comum o amigo comprar a sua ideia, porque você vende tanto a ideia de que não tem tempo, de que é impossível, de que não sei o que lá, é como se a pessoa entrasse no limbo junto com você. Você fica dando argumentos, essa autojustificação, você cria uma rede de pessoas que vão entrando no limbo com você. Isso é perigosíssimo, perigosíssimo, porque você perde uma sanidade, uma clareza da situação. Outro item desse ciclo destrutivo é a falta de metas claras, a falta de objetivos definidos, a falta de uma visão clara da vida próspera sem os hábitos prejudiciais. Então, o que acontece? Você fala assim, não vou fazer lista nenhuma, não quero fazer lista nenhuma, esse negócio de lista é muito ruim, não dá certo. E a pessoa entende que se fizer a lista, tudo tem que sair perfeito conforme o plano. Tem que sair daquele jeitinho, daquela forma. Se ela falou que tem que ser assim, então tem que ser assim, pronto. Só que ela esquece que ela tem que se programar para isso, que ela tem que criar estratégias para fazer aquilo acontecer. Então aquelas metas claras, elas vão ajudar você a criar essa estratégia, entende? Não é para você ficar engessado a ponto de não poder respirar, a ponto de não poder viver, a ponto de não poder ter lazer, não é isso. É você também considerar tudo isso no seu planejamento. Não é um planejamento para te colocar como escravo de si mesmo, mas é um planejamento para te levar onde você quer. É um planejamento que você sabe que com essas metas, você sabe como entrar numa rotina, num ciclo construtivo. Entende? Então, essa falta de metas claras, às vezes você está aí preso por birra. Simplesmente por birra. Por quê? Você fez, eu tentei e não deu certo. Eu vejo aqueles grandes players falando sobre colocar metas e um monte de trouxa correndo atrás e tentando fazer aquilo dar certo. Tá todo mundo desconsiderando o ser e tudo mais, né? E acha que faz parte da indústria do bem-estar e tudo mais. E aí entra nisso, entra com birra e esquece de olhar para o seu potencial. Às vezes você vai olhar para o seu potencial e com compaixão de si mesmo. Entende? Levando em consideração também os altos e baixos que todos nós temos. Então, de repente, a pessoa vira e fala assim, eu quero tal coisa para minha meta, para o meu objetivo. E aí, ela só escolhe aquilo e deixa solto. É como se deixasse solto ali. É como se a pessoa quisesse virar um pipa, né? Papagaio pipa quisesse virar um pipa. E esquece que tem que ter a linha ali para ficar direcionando para onde aquele pipa vai, de acordo com o vento. Cada hora o vento está para um lugar. Cada hora precisa de um tipo de força, um tipo de manobra diferente para aquilo. Então, quando você tem metas claras, é como se você tivesse o pipa e a linha. Quando você não tem metas claras, é como se você tivesse o pipa e quisesse que ele fosse para onde você quer que ele vá. Ele não vai. Ele não vai. Não vai, não tem jeito, não vai. A não ser que você tenha desenvolvido um poder mental tão grande que ele faça esse poder. Mas eu não conheço ninguém que tenha desenvolvido esse poder mental tão grande a ponto de direcionar uma pipa, segurar uma pipa com relação à força do vento, ok? Então, esse é a parte do ciclo destrutivo. A quarta parte seria a resistência à mudança. Na verdade, tudo isso que eu tô falando, ele tá dentro dessa resistência à mudança que faz parte desse ciclo destrutivo. Então, essa resistência à mudança pode ser o medo do desconhecido, pode ser o medo de dar certo. Isso também faz parte de um ciclo destrutivo, porque é uma parte inconsciente nossa que acha que se der certo vai ter algum prejuízo lá atrás. Se der certo vai ficar escrava. Se der certo, quem trabalha com terapia, muitas vezes,
desenvolve uma certa sensibilidade. Terapias holísticas, terapias integrativas que mexem com energias e tudo mais. Então ela vai desenvolvendo uma certa sensibilidade. Conforme ela vai desenvolvendo essa certa sensibilidade, porque vai trabalhando, vai desbloqueando crenças limitantes, emoções negativas, traumas e tudo mais, a gente vai ficando mais intuitivo. É natural isso. E conforme você treina isso, você vai percebendo mais. Então, por exemplo, no Theta Healing, a gente faz uma leitura intuitiva na pessoa. Quando faz essa leitura intuitiva, você começa a investigar as crenças que tem lá. E cada vez é mais certeiro. Cada vez é mais certeiro quando você vai desbloqueando isso. E às vezes dá um medo de você ver muitas coisas. Vai se espalhando essa informação. E quando a pessoa sabe que alguém tem esse poder, né, dessa visualização, tem esse poder de enxergar algumas coisas, as pessoas vão procurar. Então, às vezes, a pessoa tem medo de ser muito procurada. E ser muito procurada cria a sensação de, tipo, eu não vou poder ter vida, porque ela se sente na obrigação de ter que, entre aspas, curar todas as pessoas que chegam até ela. Dar uma solução para todas as pessoas que chegam até ela. Então dá a sensação de, tipo assim, será que vai ser um Chico Xavier da vida? Sabe? Então, às vezes, a pessoa, claro que foi uma escolha dele de vida, mas a pessoa, às vezes, pode se sentir assim. E ela começa a bloquear o próprio sucesso dela. Começa a bloquear, às vezes tem crença inconsciente, são crenças coletivas, estão guardadas, né? Que a gente testa isso no Theta Healing. Medo de ser morta. Né? Ser morta por ser uma curadora. É uma crença inconsciente. Hoje não tem muito isso, entende? Mas a pessoa tem medo disso. Mas é uma coisa muito inconsciente. Quando a gente está falando de crença limitante, a gente está falando de algo que a gente acredita como verdade. Algo que a gente acredita como verdade e que nos limita. Então, crença limitante é isso, ok? Então, se você acredita que é verdade, te limita, você vai resistir a sair de uma zona de conforto. Mesmo sabendo que ela é prejudicial, você resiste a isso. Então, essa resistência à mudança, ela vai criando tudo isso porque tem várias hipóteses. Na verdade, a crença nem é uma hipótese, é uma certeza de que aquilo vai ser aquilo. Se você fizer aquilo, vai dar isso de resultado. Mas quando você começa a trazer consciência, você vai falar, não é bem isso, não. Você vai ser categórico de falar, não é isso. E você pode investigar mais profundamente isso, ok? E eu até sugiro que você investigue isso, porque crenças limitantes, a gente tem várias ferramentas para liberar isso com mais rapidez, com mais agilidade. Tanto que eu coloco várias crenças limitantes, acho que foram 33 crenças limitantes no meu e-book de Mulheres de Excelência, que é Transforme Disciplina em Prosperidade. E também, nesse mesmo e-book, vem um outro e-book junto de Mandala dos Sonhos. Então, você vai construir esse mapa dos sonhos para o seu inconsciente. E no curso do Desbloqueio Manifest, lá eu dou exercícios para você, além de listar as crenças limitantes, também sair desses ciclos. Como você faz exercício para liberar isso? Então, é importante, é crucial se você quiser sair desse ciclo destrutivo. Tanto que eu dei esse nome de Desbloqueio Manifest justamente por isso. Você desbloqueou aquilo que está te atrapalhando, é muito mais fácil de você manifestar. Quando você faz o processo de desbloqueio, a percepção é instantânea. A ação, muitas vezes você consegue já agir, muito mais fácil dar o próximo passo, mas às vezes as coisas chegam para você com facilidade, sabe? Você só tem que escolher e fazer diferente ali, com mais facilidade, com menos estresse, com menos resistência. Então, isso que eu chamo de desbloqueio manifesto. Então, voltando lá. Então, no primeiro nível, a gente fala desse ciclo destrutivo, né? Que é essa negligência da conscientização, essa autojustificação, a falta de metas claras, resistência à mudança e a última é estagnação e arrependimento. Você permanece estagnado na sua vida. É como se fosse um estilingue, né? Você vai fazer o estilingue, você tá quase indo para o próximo passo para sair do ciclo destrutivo e entrar no ciclo construtivo. Quando você vai, você volta para o mesmo estágio. E você continua ali. É porque tem crenças limitantes lá atrás, tem impedimento sistêmico lá atrás, tem falta de permissão lá atrás, tem dependência emocional lá atrás. Tem vários aspectos que estão ali atrás que te impedem de dar o próximo passo, ok? E sentimentos de arrependimento e insatisfação por não buscar uma vida mais plena. Então, o arrependimento, ele também te deixa mais denso e você se sente não merecedora. Você começa a se perceber não merecedora de, não. Você cria situações para não se sentir merecedora. Porque quando a gente acredita que a vida é benéfica, que ela traz o melhor pra gente, mas ela também é justa, ela te dá aquilo que você tá se esforçando proporcional ao seu esforço, não só esforço, mas a sua vibração. E a gente tem duas coisas. Tem a vibração, que são todo esse universo oculto, que está lá escondido, por isso que a gente faz o Vision Board também para trabalhar, por isso que a gente tem exercícios de desbloqueio de crenças emocionais, que eu falei que tem lá no e-book, que tem lá no Desbloqueio Manifest, e tem várias formas via terapia pra gente fazer isso, mas também tem a dedicação que você tem no seu dia a dia. Quanto do seu tempo você está ocupando para fazer essas ações? Quanto do seu tempo você está dedicando para sair desse ciclo destrutivo e entrar no ciclo construtivo, para tornar os seus hábitos automáticos? Vamos agora para o ciclo construtivo. O ciclo construtivo, ao contrário, né, da falta de conscientização, é a própria conscientização. Então, você precisa listar quais são esses hábitos prejudiciais, quais são esses hábitos antigos que não te servem mais e não te levam para aquilo que você está querendo alcançar. Por exemplo, você fez aquela sua lista de metas. Você já acordou daquela música lá que o Zeca Pagodinho canta, né? Deixa a vida me levar, entende? Deixa a vida me levar funciona bem para algumas pessoas que já estão com esses hábitos automatizados. E mesmo assim, toma cuidado. Porque, por mais que você esteja com esses hábitos automatizados, o aprendizado nosso ele é constante. Então, o estado de presença, ele é muito importante para que você tenha alegria também de fazer aquilo que você está fazendo. Porque se você entra no hábito automatizado apenas, você perde aquela sede de viver, aquela sede de ter prazer e vibrar com cada passo que você dá, com cada conquista sua. Porque a gente está falando de conquista e superação, nossa. E que coisa melhor do que você falar assim, nossa, hoje eu consegui fazer isso, nossa, que legal que eu estou fazendo isso. É um senso de utilidade que a gente dá para a nossa existência, que cada dia a gente está melhor,
Cada dia a gente está superando as nossas limitações. Isso dá uma sensação de vitória para a nossa vida, sabe? Então, reconhecimento desses hábitos prejudiciais ele é importante porque te coloca a possibilidade de criar estratégias diferentes. Compreensão dos impactos negativos na vida pessoal e profissional. Então, quando a gente fala dessa conscientização, é legal a gente ver essas duas áreas, porque são duas áreas bem importantes na nossa vida, né? A pessoal e a profissional. Então, a pessoal inclui também os relacionamentos de amizade, de relacionamento amoroso, família, filhos, né? E a de trabalho profissional, ela vai colocando essa questão dessa utilidade nossa, né? Da nossa missão de vida, de se sentir útil mesmo pra gente, pra sociedade, de aprender coisas novas, né? Então, essa conscientização é o primeiro passo do nosso ciclo construtivo, ok? Nessa questão de abrir mão de hábitos antigos. Tudo isso para levar para essa vida próspera que a gente desenha como nossa. Cada um tem a sua vida próspera, né? Que faz sentido para você. Depois a gente tem a autoavaliação. Essa autoavaliação, ela só é possível a partir do momento também que eu já me conscientizei, já listei também aquilo que faz eu perder tempo, que faz eu não dar um passo adiante, sabe? Então, quando a gente fala de identificação das razões subjacentes, razões que estão por trás dos hábitos antigos, né? Então, quando a gente identifica o que está por trás desses hábitos antigos, né, o que está te prendendo lá nesses hábitos antigos, isso também te leva para uma camada mais profunda do seu ser. Então, a gente precisa analisar quais são os gatilhos, né, quais são as situações, emoções, eventos, que geralmente te levam para hábitos indesejados. Por exemplo, às vezes, você quer pertencer a um grupo. Então, de repente, você quer pertencer a um grupo, e dentro do seu grupo de amigos, eles têm determinadas atitudes. Então, de repente, a pessoa, para ela, é importante o carnaval. Para você não é tão importante o carnaval, mas você quer tanto fazer parte daquele grupo e você acaba indo se divertir junto, porque é importante para a outra pessoa, né? E você não se questiona se aquilo está dentro do seu escopo, do seu script, se realmente vai te fazer bem, né? Se a escolha vai fazer bem também para você, ou só vai fazer bem para o outro, ou bem para se sentir inserido dentro do grupo. De repente, você ir para se sentir inserido, sendo que você tem um caminho a seguir, uma meta a seguir, e que naquele momento não cabe para você, isso faz parte de você observar esse gatilho, né? O que está fazendo para você... eu dei uma coisa bem aleatória, assim, sabe? O carnaval é uma vez por ano. Mas tem coisas que você faz e que está no seu dia, você faz todo dia para poder se sentir inserido. Para quê? Entende? Qual é a carência, qual é a dependência emocional que você tem aí escondidinho? Então, quando a gente fala dessa autoavaliação, a gente está falando um passo a mais. Às vezes você não consegue fazer isso sozinho, às vezes você precisa de um aprofundamento profissional para te ajudar a olhar esses velhos hábitos, entende? Então, você pode perguntar a si mesmo, né? O que geralmente acontece antes de eu recorrer a esse hábito antigo? O que geralmente eu estou pensando ou estou preocupada que faz eu recorrer a esse hábito antigo, ok? A outra coisa é refletir como os hábitos impedem o progresso e a prosperidade. Então, essa reflexão é um pouco disso que eu já falei, mas ver quais são as necessidades sociais ou psicológicas que esses velhos hábitos estão tentando suprir. Essa do pertencimento ela é muito forte. Você vai refletir quais são essas razões de recorrer a isso, e você vai ser sincero e honesto com você. E se precisar ser sincero e honesto, ter uma conversa com essas pessoas. Falar, olha, não me procure aqui, não me procure nessa época, eu preciso de 5 dias aqui, ou eu preciso de tal coisa aqui. Vamos supor, uma pessoa vai numa festa, outro dia, uma pessoa estava dando palestra e ela estava comendo poucas calorias, né? E ela ia numa festa infantil, e ela adora brigadeiros e tudo mais. O que ela fez? Ela falou para as amigas dela assim, respeitem o meu momento. Respeita o meu momento, não fica oferecendo comida para mim. Por favor, não fica oferecendo comida para mim. Então, quando ela faz a análise dela e vê quais são as necessidades, ela viu que ela não precisa disso, de pertencer, de falar que vai fazer desfeita e tudo mais. Não, ela sabe por que ela tá fazendo aquele propósito dela, ela sabe por que ela escolheu aquilo, mas ela quer estar junto de todo mundo. Mas para estar junto de todo mundo, ela poderia não ir numa festinha de criança, mas ela escolheu estar com as amigas dela. Ela só pediu respeito. Então, talvez você tenha que pedir isso também para as pessoas que estão lá com você, naquela festinha, entende? Ou naquele momento. Então, estar presente, fazer essa reflexão, fazer essa autoavaliação, vai te exigir uma postura para que você assegurar isso, ok? Então, a definição de metas, né, já falei um pouquinho quando eu falei do ciclo destrutivo, quando você estabelece essas metas, né, e visualiza de uma forma mais próspera e satisfatória, sem os hábitos prejudiciais, então você está reforçando aquele caminho daquele ciclo construtivo. Então, usar o Vision Board é um recurso que você pode ter, tem outros recursos, mas ele é um recurso bem legal porque ele fala com o seu inconsciente. Levantar de manhã e já visualizar o seu dia, ou antes de dormir, refletir como foi o seu dia, programar o próximo, escrever o seu dia. Então, essa definição dessas metas, elas não são só no começo do ano, elas precisam acontecer no planejamento do seu semestre, né, do seu ano, do seu semestre, do trimestre, do seu mês, da sua quinzena, da sua semana e do seu dia. Então, são fases que você precisa estar ali, né? Que tem a ver com esse acompanhamento e ajuste, que é a última fase. Mas ela precisa estar ali. Então, a definição de metas, ela é lá, o seu ponto de chegada, o seu norte, o seu direcionamento, mas tem a parte da implementação de novos hábitos, que é esse desenvolvimento de novos hábitos saudáveis. Eu foco na consistência e persistência, na implementação dessas mudanças positivas. Então, lembra que eu falei que eu estava desde novembro me preparando para ver em dezembro o que eu ia fazer? Né? E o grupo do Meus Blindados, a gente estava todos juntos fazendo isso. E aí, em dezembro, eu comecei essa parte de caminhar e correr. Eu não caminhava 5 quilômetros. Eu precisava primeiro voltar a caminhar os 5 quilômetros, para depois ir introduzindo um pouquinho
pouquinho de corrida, né? E isso tudo com acompanhamento nutricional, nutrólogo, nutricionista. Então, precisa dessa atividade física de musculação, né? Então, tipo assim, o meu corpo, ele não tá tão novinho como estava antes, que eu só vou lá e falo assim, agora eu vou correr. E pronto. E foi engraçado que eu fui perceber isso. Nossa, eu já tava na menopausa. Entrei cedo na menopausa, né? E eu fui fazer uma caminhada, numa trilha com algumas pessoas. E eu fui. Só que eu tinha engordado muitos quilos. Eu simplesmente fui. Como eu sempre fui pras trilhas. E eu sempre fui em trilha, sempre andei bastante. E pra mim era tranquilo pra fazer essa caminhada e tal. Meu Deus, eu passei vergonha lá e dei trabalho pra todo mundo. Eu não tinha me dado conta de que meu corpo não tava mais jovem, trabalhado e preparado pra uma simples trilha. Pra mim era uma simples trilha, porque sempre foi. Só que eu estava tão distante do meu corpo, porque eu estava mais trabalhando o meu mental, o meu emocional, o meu psicológico, o meu espiritual, e tinha esquecido do corpo. A conta chega. A conta chega, e aí vem, se você vem trabalhando isso junto, né? Essas duas partes juntas, o mental, o espiritual, o energético, mas também o corpo, a alimentação, então é um match ótimo. Mas se fragmenta isso, ferrou. E eu percebi lá no meio do vucu-vucu. Né, um péssimo lugar para perceber isso, né? Mas foi um choque de realidade muito importante para mim. Deu trabalho, mas ficou marcado. Falei, então tem uma preparação, uma implementação para novos hábitos, exige mais. Então, até coloquei um post ontem, né? Parece que a atividade física ela é temperamental, né? Nem lembro direito como que era. Tá lá no meu story. É temperamental, porque você fica 3 dias, fica uma semana sem fazer, parece que ela já fica magoadinha, entendeu? Você tem que começar tudo de novo. Né? E é assim mesmo. Então, a implementação de novos hábitos, às vezes precisa desses ajustes, né? Inclusive, eu tô louca já fazer um workshop justamente para implementar novos hábitos. Aproveitar que a gente tá ainda no começo do ano, só para implementar novos hábitos. Foram 12 ferramentas para implementar novos hábitos para você não retroceder. Porque, às vezes, você sabe que tem que fazer, mas você não faz. Às vezes, você precisa de recursos mais ali à mão para você continuar naquele propósito para implementar novos hábitos para chegar na vida próspera, né? Então, são recursos que você precisa ter que vão te ajudar a manter aquele caminhar, né, automatizado, ok? E, por último, acompanhamento e ajustes. É um monitoramento contínuo no progresso, a disposição para ajustar estratégias conforme necessário. Então, como que vai fazer essa manutenção? E precisa dessa manutenção. A manutenção ela é fundamental nesse ciclo construtivo. Porque ele não é estático. Não é lá, coloquei a meta, vou fazendo e pronto. Não, ele não é estático. Ele é assim. E você precisa utilizar de recursos para chegar lá, nessa automatização desses comportamentos, para poder chegar no resultado que você tanto almeja para atingir a vida próspera. E é isso. Então, hoje, eu falei de um dos 7 desafios, e hoje é o desafio de abrir mão de hábitos antigos que não te levam para a vida próspera. Então, dessas dificuldades, estar em grupo é a base de tudo. Sim, estar num grupo saudável. Por isso que a gente tem lá o mês blindado, né? E a gente tem todo mês um acompanhamento de mesa radiônica justamente para ajudar as pessoas nesse processo também, né? E o processo de mentoria, né, do próximo passo, ele é justamente isso. Porque um vai ajudando o outro a olhar para algumas questões, né? E como a gente trabalha também a lei do foco, a lei da ação e a lei do movimento, a gente consegue transitar nesses 3 lugares também sistemicamente, através da constelação. É preciso esse monitoramento. Às vezes sozinha a pessoa não consegue. Não que não consegue. Pode conseguir sim, mas às vezes é mais difícil, né? E com o grupo, com o monitoramento do grupo também, ele é mais fácil de você, quando você desanimar, o outro tá ali te ajudando, entendeu? Então eu falei do ciclo construtivo e o ciclo destrutivo para se chegar à vida próspera, certo? Gratidão a você por ter participado, super beijo,